40 dias em oração. 7º dia, 3 de março de 2020, terça-feira, primeira semana da Quaresma. A Santa Confissão. Confissão ou penitência, um dos 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa Igreja. É o sacramento do perdão, o sacramento da liberdade, da alegria, do recomeço, do bálsamo, da renovação, por excelência. É o sacramento de uma nova vida espiritual. É o sacramento que nos abre as portas do céu para um recomeço da nossa vida em Deus, aqui na terra. A alegria, o contentamento, a paz, a certeza de que em Jesus e por Jesus eu fui perdoado, eu fui perdoada, reanima, redimensiona, com certeza, até a minha vida física. A cura de uma angústia espiritual reanima, redimensiona também a minha vida física. Tudo se renova, porque Deus é amor. Quando o nosso coração está em paz, quando não há aflições, quando são dissipadas as amarguras, quando ressentimentos passam a não ter mais lugar na minha vida, quando as mágoas são dissipadas, quando o nosso coração cada vez mais tem consciência de que essa paz vem de Deus, tudo ao nosso redor tem outro brilho, outro sentido, outro sabor, outra dimensão. A nossa vida muda. Vamos refletir hoje, irmãos queridos, com muito fervor e confiança na misericórdia divina, sobre a sublimidade da Santa Confissão, também chamada penitência. Esse é um tema, uma realidade que não pode ser dissociado, separado da reflexão de caminhada dos 40 dias quaresmais, que nos preparam para as belezas inenarráveis da Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus. Quando se fala em caminhada quaresmal, quando se fala em caminhada de renovação, tem-se que falar em confissão. Não se chega à pureza de coração sem buscar a confissão. E há um período, todo ano, toda a vida é propícia, mas há um período, a Quaresma, propício por excelência para buscarmos a nossa renovação junto ao coração de Deus. Enriqueçamos-nos com a excelência da palavra. João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Aqui. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, o domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Parece não, é real, que Jesus tinha urgência em possibilitar, em trazer a todas as pessoas que assim o desejassem e o quisessem, o recomeço espiritual
para as suas vidas depois de uma queda pelo pecado. Gravemos em nossas mentes e em nossos corações, irmãos, que esse foi o primeiro gesto concreto, essa foi a primeira providência, a primeira atitude concreta que Jesus tomou tão logo ressuscitou. A grande preocupação, se assim podemos dizê-lo, o grande zelo, o grande carinho foi querer levar-nos à conversão. E há um caminho, há um único caminho para ele, para Jesus, que por sua morte e ressurreição nos abrir as portas do paraíso. Faltava nos mostrar o como adentrá-la, o como chegar a essas portas do paraíso, portas de delícia. O que deveríamos fazer para conquistar o céu? Jesus, eu repito para nós, irmãos, tinha acabado de conquistar por sua morte e ressurreição, diante da justiça de Deus, o perdão dos pecados para toda a humanidade e por todos sempre, com o preço do seu sangue. E aí, no seu primeiro encontro com os discípulos, após a sua ressurreição, ele estava ávido, sedento por trazer à humanidade, a cada um de nós, a boa nova do perdão, que viria, que vem e que virá pelos séculos dos séculos, através dos seus ministros, os presbíteros, os sacerdotes, os padres. Por isso, olhando para seus discípulos, seus ministros, ele diz: àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles, porém, a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João capítulo 20, versículo 23. Hoje, os presbíteros, os sacerdotes, os padres, são os ministros de Deus. E é a eles que continua sendo dada pela igreja em Jesus a autoridade de perdoar ou reter nossos pecados. Por isso nós, enquanto católicos, temos que acorrer felizes a esse bálsamo, a esse sacramento da confissão, que nos tira das trevas e nos arremessa à luz. Acreditemos piamente que esse é o caminho da cura espiritual e não há outro. Só pela confissão. A Santa Confissão redime, liberta a nossa alma de todo pecado. Não há que haver receio. Vou repetir, irmãos queridos, não há que haver receio, escrúpulos, medo quanto à confissão dos nossos pecados. O sacerdote está ali in persona Christi, é o próprio Cristo, para nos receber, para nos acolher, para nos perdoar, trazendo-nos de volta à vida da graça em Deus, que nos foi tirada, roubada pelo pecado que livremente cometemos. Na confissão, o sacerdote, em nome de Cristo, na pessoa de Cristo, vai lavar a nossa alma de pecado com o sangue de Cristo. Jamais nos permitamos pensar que a confissão não vale a pena, que o padre é tão pecador quanto eu, que o que ele vai pensar de mim ao ouvir minha confissão? Recordemos, quando um juiz dos casos civis, sentado na sua cátedra, reveste-se da sua toga, a sua palavra é lei. Quando o sacerdote coloca em seus ombros, pela autoridade que a igreja lhe confere,
aquela estola, ele está in persona Christi, na pessoa de Cristo. Não veja o homem, veja Jesus. É Jesus quem acolhe você, é Jesus quem me acolhe, é Jesus quem nos perdoa, é Jesus quem nos livra do mal. Temos que ter o grande cuidado de não temer a confissão, porque muitas e muitas pessoas estão curvadas até o chão pelo peso acumulado de anos e anos e anos sem a confissão. E isso faz com que essas pessoas corram o grande risco, o terrível risco de morrer sem confissão e vir a perder a sua vida, a sua salvação. E em uma confissão, jamais escondamos qualquer pecado ou mintamos para o sacerdote. Essa confissão não terá valor diante de Deus e seu pecado se tornará maior. Amanhã, irmãos, amanhã refletiremos o passo a passo de uma santa confissão. Até lá, rezemos, reflitamos, convertamo-nos na vida. Para cada um de vocês, um abraço fraterno de Leia e Sônia.